A existência de pontos irracionais. Sabemos como achar os pontos racionais em uma linha, mas como achar os pontos irracionais? Podemos procurar os pontos irracionais na linha dos números usando intervalos entrelaçados. Suponha que o número real é definido por um decimal como 3,5712. O decimal nos fornece uma sequência de aproximações racionais do número real 3, 3,5, 3,57, 3,571. Em outras palavras, cada aproximação nos fornece um novo ponto na linha dos números no intervalo 3, 4. Depois, nos intervalos 3, 3,5 e 3,6, 3,570, 3,571 e etc. A palavra entrelaçado procura identificar justamente que cada novo intervalo está compreendido no intervalo anterior. Observamos também que os comprimentos dos intervalos vão diminuindo, 1, 0,1, 0,001 e etc. Como estamos considerando um decimal com infinitos termos, esses intervalos serão tão pequenos quanto desejarmos, ou em outras palavras, o comprimento dos intervalos tende para zero. Agora, inserimos aqui o seguinte axioma: cada sequência de intervalos entrelaçados corresponde precisamente a um único ponto na linha dos números que é contido por todos eles. Pois se considerarmos que existe mais de um ponto comum a todos os intervalos, e os intervalos tendendo para zero, será impossível ter dois pontos contidos em um intervalo, com comprimento menor que a distância entre eles. Esse ponto é chamado por definição de um número real. Se ele não for racional, então ele será irracional. Aqui temos uma típica dúvida existencial que não raramente aparece na matemática. Ou seja, por que devemos aceitar sua existência? E o que é esse ponto pertencente a todos os intervalos? Resposta: este é um axioma da matemática. Do mesmo modo que aceitamos que dois pontos definem uma única reta, ou que todo número tem um sucessor, aceitamos esse axioma. Nós o aceitamos porque ele gera conclusões úteis e consistentes dentro da teoria matemática, da mesma forma que aceitamos a lei da gravidade na física. Agora vamos supor que o número p se encontre entre o intervalo 1,7 e 1,8. Procurando p no intervalo, vamos através dos intervalos entrelaçados, fazendo o caminho como mostrado. Então, se um dos passos p estiver em um dos pontos extremos de um intervalo, p será um número racional do tipo 1,71515, ou seja, 1,71510000 indefinidamente. Porém, se p não for um desses extremos, então p será irracional. Mas como encontrar um ponto não extremo? Uma forma equivalente de definir números irracionais foi apresentada por Dedekind, é conhecida como corte de Dedekind. Suponha que exista um método de dividir o conjunto de todos os números racionais em duas classes A e B, tal que qualquer elemento de B é maior que qualquer elemento de A. Há três possibilidades. Primeiro, existe um elemento máximo x em A. Esse seria o caso de A consistir de todos os números racionais menores ou iguais a x e B de todos os números racionais maiores que x. Segundo, existe um elemento mínimo em B. Esse seria o caso de B consistir de todos os números racionais maiores ou iguais a y e A de todos os números racionais menores que y. E terceiro, não existe nem um elemento máximo em A, nem um elemento mínimo em B. Esse seria o caso de, por exemplo, A consistir de todos os números negativos, 0 e todos os números racionais cujo quadrado for menor que 2, e B consistir de todos os números racionais cujo quadrado é maior que 2. Isso é, todos os números menores que raiz de 2. Nesse caso, então, em que não há nem o máximo de A, nem o mínimo de B, dizemos que esse ponto de corte define um número irracional. A noção de número irracional acabou se espalhando, e logo muitos números irracionais foram encontrados. Por exemplo, a raiz quadrada de qualquer número primo é irracional.
mas foi somente muito depois que os números irracionais foram unidos aos números racionais, gerando os números reais. Um número real é aquele que pode ser descrito na forma decimal, sejam as casas decimais finitas, como em 1,2, ou com infinitas repetições, tais como em 1,2352, 2352, etc. Ou mesmo os que nunca se repetem, como 1,101, 001, 0001, etc., em que depois de cada um segue um número maior de zeros. É bem conhecido o fato de que os números que terminam com decimais finitos ou com repetições são racionais, e os que nunca se repetem são irracionais. O contínuo dos números reais é composto pela totalidade dos decimais finitos e infinitos. Os números racionais infinitos são os que contêm decimais periódicos, por maior que sejam esses períodos, e os irracionais, os não periódicos. Note que usamos a base decimal porque estamos acostumados com esse sistema, mas a definição é válida para qualquer base.